Queridos, nessa noite nós vamos começar um tempo de conversa, um tempo de desenvolvimento de uma palavra que Deus nos entregou sobre sabedoria. Glória a Jesus por isso. Quem quer mais sabedoria? Aleluia. Sabedoria te eleva de níveis. Sabedoria eleva você em lugares, em conexões, em patamares. Por isso que a sabedoria ela é tão importante na visão bíblica. E hoje eu quero que você junto comigo já abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, se você puder. Aquele que trouxe a Bíblia diz amém. Quem não trouxe a Bíblia diz misericórdia. Quem vai ler no telão diz Jesus é bom. Amém. Então vamos ler no telão, porque Jesus é bom. A pessoa que fez o slide colocou pequeno, né, irmão? Depois você ora por essa pessoa. Vamos lá. Preparados para a nossa jornada de 7 domingos falando sobre sabedoria. Aleluia. Queridos, Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evita o mal. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Por isso que nessa noite, ó Deus, nós estamos celebrando o poder da tua palavra neste lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quando a gente fala de sabedoria, a gente já tem que, de cara, fazer algumas distinções, diferenças necessárias. Diferenciar o que é inteligência, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Porque são 3 áreas parecidas, mas não iguais. Inteligência, por exemplo, é a minha capacidade. O conhecimento, a sabedoria também são capacidades, mas em diferentes áreas. Então eu quero trazer para você o que é conhecimento, o que é inteligência e o que é sabedoria. E você diz glória a Deus. Eu vou ter as 3 em nome de Jesus. Então eu declaro conhecimento neste ano 2024. Avance 2024, vai ter conhecimento, vai ter inteligência, vai ter sabedoria para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Então o conhecimento é aquela capacidade que a gente tem de reter dados, repetir dados, informações que a gente acumula. Por exemplo, tem pessoas que são tops em tabuada, sabe tudo, né? A professora pegou muito na orelha e a pessoa aprendeu tudo. Tem gente que é boa de matemática, é o conhecimento, está dentro dele, ele tem facilidade para matemática e eu não sou uma dessas pessoas. A pessoa às vezes, ela tem facilidade para lembrar fórmulas, tem capacidade de conhecimentos específicos. Eu estava conversando com o Theo está lá fora hoje, trabalha numa grande empresa de navegantes, e ele falou para mim sobre profissionais que a empresa vai buscar longe, em outros lugares, a empresa aumenta o salário, duplica, triplica, só por causa de quê? Do conhecimento que aquele cara tem sobre uma determinada área, sobre uma determinada máquina. Então isso é conhecimento. Mas a gente tem também a inteligência. Não adianta você ter conhecimento, mas não ser uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta. Então a inteligência ela já fala da nossa capacidade de a gente utilizar esses dados, essas informações em diferentes contextos. Amém? Conseguir aplicar esse saber em questões racionais, em relações sociais. Isso chama-se QI. É quando a gente tem a capacidade de administrar o nosso conhecimento na sociedade como um todo. E depois a gente tem sabedoria.
O que é a sabedoria? Ela tem a ver com a competência de a gente utilizar, no caso concreto, o conhecimento e a inteligência que a gente possui. Então veja, não adianta a gente carregar inteligência sem sabedoria. Amém? Eu vou te fazer uma comparação. Essa água aqui, se vocês olharem, tem validade. Mas água potável não tem validade. Mas o que tem validade aqui? A garrafa. Então você pode carregar algo que é inestimável, mas dentro de uma garrafa que tem validade. Porque o conhecimento tem validade. O conhecimento, tem gente que foi formada em datilografia. Se lembra disso? Gente que era formada em datilografia. Para que usa hoje datilografia? A máquina. Gente que era formada em consertar máquina de datilografia. Hoje não tem mais. Então quer dizer, a sabedoria, ela é a água, nunca acaba. Os conhecimentos são transitórios, eles podem ter validade. É por isso que Provérbios está dizendo, você não deve se apoiar no seu próprio entendimento. Porque o meu próprio entendimento, ele está influenciado pela minha cultura, pela minha personalidade, pelo meu gênio, pelo meu caráter e pelas pessoas que estão ao meu redor. O que o provérbio está dizendo para você? Você tem que pensar acima disso. O que é sabedoria? É quando você se eleva ao nível dos céus e você começa a andar em lugares altos. Amém? Você já foi em um mercado em que as funcionárias estão discutindo quem vai tirar férias ou não? O que o patrão fez ou não fez? O que o gerente fez ou não fez? Aí você está ali passando no caixa e a estrutura enorme, milionária, um monte de funcionário. Essas empresas têm missão, visão, valores, RH, tem de tudo para fazer o funcionário ser bom. Aí você vai no mercado passar uma água, tá lá a caixa com a outra. Mas esse mês eles não deram hora extra. Mas esse mês eu não peguei férias. O que é isso? Pessoas que vivem a vida aqui, ó, nível baixo, só fala daquilo que está aqui, ó. Sabe a síndrome de Sansão? Sansão, depois de perder a visão, ficou rodando no moinho, não saía do lugar. Fazia força, mas não saía do lugar. Porque quem tem visão só roda, não sai do lugar. Então, veja, Deus está te convidando nessa noite, através dessa série, a você ser uma pessoa que pensa além dos limites. Qual é o tema de hoje? Você sabe? Sabedoria para viver. Mas a pregação é a série. Sabedoria para viver é a série. Mas o tema de hoje é, diga para quem está do seu lado aí, ative uma mente sobrenatural. Então, o nosso tema hoje é ativando uma mente sobrenatural. Quando você ativa algo, você liga algo, liga a sua TV, liga o seu aparelho, você está conectando algo, ligando algo, despertando algo que já está ali, mas que você não tinha ativado ainda. Quando você chegar em casa agora, com certeza, algumas luzes da tua casa ficaram desativadas, apagadas. Você vai chegar, você vai ativar, você vai acender. É isso ou não? Então hoje Deus está te convidando a você ativar o poder sobrenatural da sua mente, para que você possa pensar de uma maneira clara, objetiva.
com sabedoria, levando a sua mentalidade ao sobrenatural. Então, sabedoria vem do grego Sofia, que é excelência mental no sentido mais pleno. Portanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade, o julgamento, para aplicar o conhecimento às circunstâncias e situações da vida. Hoje é muito comum, eu vou te explicar o que é sabedoria, porque hoje está muito comum chamar sabedoria de inteligência emocional. Quem já ouviu falar? Inteligência, você tem que ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional no seu sentido mais completo? Sabedoria. Aquilo que Salomão já falou, e que mesmo falando, muitas vezes a gente ignora. Então o livro de Provérbios, ele é esse resultado de um momento especial de conexão de Salomão com Deus. Quando Salomão, ele se conecta com Deus em sabedoria, o reino cresce, Israel cresce, a vida dele cresce, a mente dele cresce, e o resultado que a gente tem é Provérbios. Só que Salomão fez mais de 1000 provérbios. Muitos deles não chegaram até nós, mas o que chegou até nós hoje está nos ensinando até o dia e até este momento agora. Então, Provérbios se desenrola, se você olhar a narrativa de Provérbios, se desenrola numa disputa entre sabedoria e loucura. Salomão, ele mostra as faces das escolhas que a gente toma, de sabedoria e de loucura. Então, quando você for olhar, quiser um rumo na vida, olha Provérbios, estuda Provérbios. Porque mais importante do que se fala é quem fala. Porque tem muita gente falando muita coisa na rede social, mas não é nada. Não construiu nada e não tem fruto nenhum. Agora, quando Salomão fala, ele foi o homem mais sábio que já existiu. Então, eu tenho que obrigatoriamente dar crédito a tudo aquilo que ele fala. Então, com essa série Sabedoria para Viver, eu quero te trazer algumas verdades hoje, para que você alinhe a sua vida, o seu pensamento com o céu, para que você experimente bênçãos de uma vida reta, conectada com Deus, de crescimento exponencial para a tua casa. Amém? Queridos, aquilo que recebemos aqui se manifesta no nosso dia a dia. Então tem muita gente aqui que vai crescer em sabedoria nesse tempo. E não só vai crescer em sabedoria na igreja, mas você vai receber aqui, você vai manifestar no teu trabalho. As pessoas lá vão saber que você é confiável, vão te entregar cargos, vão te entregar aumento, vão te entregar promoções. Você vai ser uma pessoa mais sábia, mais completa, amém? Mais sarada, porque o que a gente está precisando, de pessoas mais curadas, com mais inteligência emocional. Esse dia eu fui num banco, não, essa eu vou ter que contar para vocês, irmão. Esses dias eu fui num banco, meu tico e teco estão assim, conta, não conta, conta, vou contar. Aí tinha duas pessoas atrás de mim, duas mulheres. E as duas mulheres olhando um celular e tal. Olha aqui a mensagem que ela mandou para mim. Aquela mandou mensagem para mim. E ela, eu vou dizer para ela que ela é uma porque ela fez isso com meu filho, aquela e passou. E eu ali esperando a minha vez, elas atrás de mim. Aí daqui a pouco ela olhou alguma coisa e disse: não, misericórdia, Jesus. Aí eu, opa, espera aí, que alguma coisa não está batendo aqui. Será que eu levanto e expulso agora? Imagina se eu não fosse crente. Alguém, eu não sei se ela é crente ou se estava usando jargão de crente, porque hoje em dia está famoso as pessoas aí fora usar jargão de crente.
Mas a falta de sabedoria, muitas vezes, do povo de Deus tem escandalizado quem está lá fora. E a gente tem que aprender a aplicar no nosso dia a dia aquilo que é liberado no altar. Não só bênçãos para a tua casa, para a tua família, cura, que tudo isso o altar te dá, mas também conhecimento, maneira de viver, maneira de se comportar. Amém? Então o texto diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aqui, irmão, está a chave para a gente ativar uma mente, a nossa mente para o sobrenatural. E eu quero te dar algumas lições, já extraindo desse versículo, para a gente poder avançar aqui. A primeira lição nossa é: confie em Deus de maneira Amém? Glória a Deus. Confie em Deus de maneira inabalável. Olha o que o texto começa dizendo: confie no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Não existe meio coração. Não existe meia fé, meia confiança, um quarto de fé em Deus. Não existe. Eu falei isso aqui quarta-feira. Aonde Deus não é o primeiro, Ele não é. Porque só existe um lugar para Deus, o primeiro lugar. Então aonde Deus não é o primeiro, Ele simplesmente não é. Então você tem que confiar em Deus de todo o teu coração. E é um exercício difícil para nós. Primeiro, é um exercício para nós confiar em qualquer pessoa de todo o coração. E a gente transfere isso para o divino, porque a gente não confia nas pessoas. Então a gente acaba achando que o divino é como as pessoas, mas ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, não fará. Então a gente transfere para Deus as dores que a gente tem com os homens. Então confiar de todo o coração não é um exercício fácil. Eu não estou chegando aqui para você e dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração, rapaz. Está faltando é fé para ti, rapaz, vai te consertar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil no tempo do luto, no tempo da escassez, no tempo da dívida, no tempo de um casamento conturbado, no tempo da depressão. Talvez, quantas pessoas aqui já passaram dias com depressão dentro do quarto? Eu já passei. Confiar de todo o meu coração foi fácil nesses dias? Não foi. Só que a tristeza, ela é uma hóspede. Ela só fica uma noite. Porque quando o sol clareia, chega a dona da casa, que é a alegria. Então o choro da tristeza, ele pode durar uma noite. A tristeza pode se hospedar uma noite em nós, mas na alva da manhã, a alegria vem e ela bate na porta e ela diz assim: escuta aqui, tristeza, você é hóspede, mas eu sou proprietária desse coração. Então, você, por favor, me dê licença que eu vou tomar posse daquilo que é meu. E a alegria do Senhor nos invade. Entende? Então é difícil, tem dias que vai ser difícil você confiar no Senhor de todo o teu coração. Só que não se permita confiar também em outras coisas. Porque às vezes a gente deixa de confiar no Senhor para confiar em palavra de amigos. A gente deixa de confiar no Senhor para confiar na assinatura do advogado, do juiz, do médico. A gente tem que entender que o nosso sobrenome, que o nosso nome, que as nossas influências, elas só têm sentido se Deus está trabalhando no nosso propósito. E deixa eu te dizer, tem coisa que vai acontecer só no tempo de Deus. Você pode chorar, você pode orar,
Pode vir aqui chorar no louvor. Faz, Senhor, faz, Senhor. E Ele vai dizer para você assim: eu vou fazer, mas primeiro eu estou te construindo. Primeiro eu estou te moldando, eu estou te construindo. Porque o grande objetivo de Deus não é nos abençoar, mas é nos preparar para uma bênção. Porque quando você é preparado para a bênção, você é melhor do que ontem. Amém? É aquela história assim: não adianta você ter um carro zero. O que é melhor? Ter um carro zero ou ter o dinheiro para comprar um carro zero? Entende? Eu posso ir lá e comprar um carro zero, se Deus abençoar. Mas o que é melhor é a bênção que eu tenho financeira, que me permite, se eu quiser, comprar um carro zero. Você está entendendo? Então, a bênção de Deus na tua casa, ela é consequência do trabalhar de Deus. Porque o verdadeiro objetivo de Deus em você é salvar a tua alma. A bênção, ela é colateral. Por quê? Porque salvação quem dá é Ele. A bênção corre atrás de você. Veja que a salvação não corre atrás de você. A salvação quem dá é Ele, mas a bênção corre. Por quê? Porque agora você já está abençoado, você já está salvo, você já está construído. Amém? Então vamos lá. Pastor Benem Liebscher, que é autor do livro Enraizado, que eu gosto muito desse livro, já falei para vocês diversas vezes. Ele tem uma frase que eu acho que essa frase devia estar na Bíblia. Eu vou fazer uma Bíblia revista e atualizada da Palavra Church, vou colocar essa frase. Vou colocar lá no livro Rosalvo 2,15. Nós devemos aprender, é porque está em branco, né? Não melhorou nada. Tá, mas deixa assim. Pode ser assim, ô Léo? É porque o Léo é bravo, né, irmão? Quem aqui já provou da braveza do Léo? Ó, vamos lá. Devemos aprender a trazer todos os aspectos de quem somos, irmãos. Desde nossas crenças, personalidades, temperamentos e padrões de comportamento debaixo da autoridade das Escrituras. Então veja, eu pego tudo aquilo que eu sou, eu trago todos os aspectos de quem eu sou, as minhas crenças, a minha personalidade, meu temperamento, meus padrões de comportamento, e eu coloco tudo isso debaixo da autoridade das Escrituras. Então eu me submeto, nada mais é do que negar a si mesmo, entende? Então, esse texto nos desafia a isso. O Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se mas permanecem para sempre. A gente quer ser inabalável. Tem dia que você sai de uma pregação, de uma conferência, vê uma pregação no YouTube, aí você sai inabalável. A gente quer ser inabalável. Mas o texto diz que quem é inabalável são aqueles que confiam no Senhor. Então, se você confia no Senhor, você é inabalável. Se você não confia plenamente no Senhor, você se torna uma pessoa abalável. Qualquer coisa te abala, uma palavra te abala, uma situação te abala. Ah, meu Deus, vou morrer. Te abala, tudo te abala. Por quê? Porque você não tem confiança, você não confiou de todo o teu coração. Então, irmãos, que venha uma unção de fortaleza para você nessa noite. Que você seja uma pessoa forte. Amém? Inabalável, porque os que confiam no Senhor não se abalam. Então tem coisas que vai vir durante essa semana, vai bater no teu peito e você vai matar no peito e deu.
porque você se tornou uma pessoa inabalável. Então, existe um perigo, né? O perigo de a gente se apoiar no nosso entendimento é que o nosso conhecimento é sempre limitado. É por isso que eu evito, pelo menos, não é que eu nunca faça, mas eu pelo menos evito de dizer nas minhas pregações e nas minhas aulas uma frase assim, ó: Deus nunca faz assim, faz assado. Ó, Deus nunca trabalha assim, trabalha desse jeito. Por que eu evito dizer Deus nunca? Irmão, porque o que eu sei de Deus? Eu sei aquilo que Ele quer me revelar, mas Ele é muito maior do que aquilo que eu sei. Paulo, que era um mestre, disse: quem conhecerá a mente desse Deus? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento, grandiosos são os seus pensamentos. Então quem sou eu para entender a mente de Deus? Então, o perigo de nos apoiar no nosso próprio entendimento é que o nosso conhecimento de Deus é limitado. Às vezes pelo que Ele se revela a nós, e às vezes por aquilo que nós buscamos. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não conheço a sua palavra? Às vezes tem gente que nem conhece a palavra, as palavras que revelam quem Ele é. Então, a gente tem que confiar no agir de Deus, porque Deus vê, irmão. Deus ouve conversa que a gente não ouve. Deus vê print que a gente não viu. Deus ouve comentário que a gente nunca ouviu. Deus ouve piada que a gente nunca ouviu. Então assim, confia no agir dEle, irmão, porque a vontade dEle é boa, perfeita. Então existe um problema: nós não confiamos na maneira de Deus. A gente não confia na maneira de Deus fazer as coisas. Esse é o grande problema. Essa métrica que a gente tem, esse padrão que a gente tem, como Eliabe, né? Eliabe era irmão de Davi. Aí Eliabe estava no acampamento, Golias estava afrontando o povo de Israel. E quando Eliabe, irmão mais velho, que estava no exército, vê Davi chegando, irmão mais novo, que vem lá do campo, qual é a métrica de Eliabe? Qual é o padrão de Eliabe? É de que Davi é um coitado. Então quando Davi chega, ele diz: cara, o que é que tu está fazendo aqui? Não, eu vou enfrentar esse gigante. Cara, tu está louco, tu vai morrer. Por quê? Porque para o padrão dele, para a ideia dele, Davi não era para estar ali. Porque quem estava no exército era ele. Mas Davi disse: mas eu já matei urso e leão. Ou seja, você não sabe, Eliabe, das minhas lutas até aqui, porque vocês me largaram lá em casa e nunca me deram bola. Por que agora você está preocupado se eu vou morrer ou não? Porque vocês me deixaram lá em casa e vocês não estavam lá no dia que o leão foi. Vocês não estavam lá no dia que o urso foi. Vocês não viram como eu me fortaleci. Vocês não puderam me salvar, mas vocês também não viram tanto que eu me fortaleci. E aquilo que eu fiz no secreto sem ninguém ver, vai me habilitar para fazer algo aqui onde todo mundo vai ver. Entende? Porque a nossa métrica não leva em conta o secreto das pessoas. Porque a gente vê por vista, mas Deus enxerga o profundo e o escondido. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, dois lados, duas faces, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Enquanto você tem uma intenção no teu coração, a palavra já revelou. Então, irmão,
Eliabe são aqueles que olham para o agir de Deus com desconfiança. Podia olhar para o seu irmão e dizer: cara, que bom, tu é um instrumento de Deus aqui. Mas é difícil, irmão. Eu me colocaria em Eliabe, e eu não vou ser hipócrita, eu também seria como Eliabe. Eu também olharia para Davi e diria: cara, o que tu está fazendo aqui? Me dá os meus queijos e vai embora. Porque o gigante está ali, enfrentando Israel, mas eu vou comer queijo. Eu quero que o mundo se acabe em queijo para eu morrer comendo. E tu vai embora para cuidar daquelas poucas ovelhas do nosso pai. E deixa a gente aqui. Mas ele não tinha ideia do secreto de Davi, da construção que Deus estava fazendo em Davi. O urso vem para machucar, o leão machuca. Será que Davi saiu machucado da luta contra o urso, contra o leão? Será que ele não era aquele Steven Seagal? Isso, irmão, vai denunciar a tua idade, mas não tem jeito. Quem aqui lembra do Steven Seagal? Que ele lutava e o cabelo não vinha nem a pontinha do cabelo mexia, lembra, Tiara? Ele lutava e ficava pleno, como se estivesse no tapete de Hollywood. É assim. Não, Davi não ficou que nem o Steven Seagal. Com certeza ele sangrou. Com certeza a pata do urso ou do leão machucou ele, arranhou, deu ferida. Ele se sarou sozinho porque não tinha ninguém lá. Só tinha as ovelhas. Não tinha ninguém. Tem aquele momento que você se fere e se cura e ninguém viu. Mas não tem importância, irmão. Não é porque ninguém gosta de você. É porque Deus está te forjando, te construindo no secreto. Entende? Não é para você achar que as pessoas não te amam. Não, é porque Deus está construindo você em lugares secretos. Porque se a tua mãe estiver lutando com o leão, ela vai se meter no meio. E Deus não quer isso. A luta é tua. A cruz é tua. O deserto é teu. Não entra em deserto que não é teu. Não entra em guerra que não é tua, irmão. Se Deus está tratando com alguém, não põe a mão, deixa. Deixa, vai dar tudo certo. Você só tem que confiar nele de todo o teu coração. Então depois, inclua Deus em cada aspecto da sua vida. O texto de Provérbios 3, verso 6, parte A, diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Então, quando você inclui Deus, quando você prioriza Deus nas tuas decisões, você começa a ter um relacionamento com Ele, você começa a ficar mais sensível ao mover dEle. Só que deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre aquilo que a gente pede para Deus, que às vezes a gente diz assim: pastor, você tem R$1.500 na conta, amém? Vou aqui dar um exemplo para você entender. R$1.500 na conta, mas eu quero um carro de 100 mil, pastor, eu estava orando por esse carro de 100 mil, estou orando por esse carro de 100 mil, então eu vou lá e vou dar o meu 1.500 de entrada e vou assumir tudo aquele boletão desse tamanho assim. Irmão, tu tá louco de fazer isso? Não, mas eu estou orando. Irmão, a gente tem que alinhar algumas coisas. Não é sair assim: Deus, eu estou orando, tá? Eu estou orando e vou fazendo, eu estou orando e vou fazendo. Não, você ora, Deus responde, você faz. Você ora, Deus provê, você faz. Você faz propósito, você ora, Deus respondeu, faz. Não é chegar orando e fazendo, porque a chance de a gente errar nas nossas decisões é muito grande. Então, quando você inclui Deus nas suas decisões, você começa a aprender a consultar Deus. Você começa a aprender
a ter uma conexão com Deus. Irmão, diga para quem está do seu lado aí, você se organiza e Deus realiza. Amém, irmão? Tem gente que é tão desorganizada na sua vida espiritual que não precisa nem o diabo desorganizar nada. Quando ele chega para desorganizar, ele diz assim: meu Deus, eu vou ajudar ela a organizar. Ah, é o diabo. Não, irmão, o diabo ficou até com vergonha da tua desorganização. Você tem que organizar. Quem lembra de Elias aqui? Elias fez uma oração de 30 segundos e o fogo 30 segundos a oração de Elias, o fogo, ó. Mas a construção do altar levou horas. Construiu o altar, pedra, fez o rego, enche o rego, 3 vezes enche. E de onde Elias estava até o ribeiro que tinha água, era longe. É um pouquinho longe. Ia lá, pegava água, voltava, e todo mundo esperando. E todo mundo olhando. Ai, meu Deus. Até quando, Jesus? É que nem quando o culto passa da 9h30, né? Ai, Senhor. Aí Elias está tudo pronto. Eita, tudo pronto agora que ele vai começar a pregação. Meu Deus do céu. Aí Elias diz assim: Senhor, se tu és Deus de Israel, tal. 30 segundinhos. Mas por quê? Porque estava tudo organizado. Deus só chega e faz. Amém? Então não confie em Deus, irmão, somente quando você estiver precisando. Mas confie em Deus em todos os momentos da tua vida. Não viva de um relacionamento com Deus de urgência e emergência. Eu vivo o ano inteiro. Tem festinha na praia, eu vou. Tem bandinha do mundo, eu vou. Flerta com o mundo lá, flerta com o mundo. Vai. Aí deu uma dor de barriga, vem para a igreja achando que Deus tem obrigação de te curar. Perdeu, playboy. Perdeu. Quem não tem depósito de oração, irmão, fica nu. Fica nu. Não tem oração, não tem jejum, não tem propósito, não tem nada no banco espiritual. Ah, mas Deus me deu a salvação pela graça. Salvação é acesso, irmão. Mas o resto é galardão. Tem que ganhar por obra. Justamente. Então, uma vez tinha uma pessoa, até a pessoa olhou para mim assim. Isso aí vai para o YouTube, é? A pessoa olhou para mim assim. Aí disse: pastor, nós estamos fazendo aqui uma campanha pelo fulano de tal, que ele está no hospital. E eu conhecia o fulano de tal que estava no hospital. Mas nós cremos que Deus vai curar ele. Aí eu disse para essa pessoa: rapaz, lamento em te informar, mas Deus não vai curar. Como assim, pastor? Porque, irmão, não tem depósito. Essa pessoa criticou a igreja a vida inteira, criticava o filho quando vinha para a igreja, falava mal de pastor, falava mal de igreja, falava mal de Deus, falava mal de Bíblia. O que essa pessoa tem de depósito para Deus chegar lá e ressuscitar ela? Tirar ela da UTI, não tem histórico, não tem história. Aí eu disse para ele: tem um motivo. Se Deus quiser fazer um conserto na família, como fez com o Calbucci. O pai do Calbucci foi uma história linda. O coração dele parou, ele se converteu, levou uma vida piedosa e santa até o dia da sua morte. A família viu, foi testemunho para todo mundo. Amém. Aí sim. Agora, não tem oração, não tem jejum, só tem crítica, só joga pedra na cruz. E no dia que está mal, vem querer o benefício. Então reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isso fala de constância. 3, para nós irmos já para o fim. 3, deixe Deus consertar os teus caminhos.
O texto de Provérbios 3 diz: e ele endireitará as tuas veredas. Há uma diferença entre vereda e caminho. Caminho é uma estrada feita, é uma rua, é uma rodovia. A vereda são acessos. Acessos. Deus sempre abre acesso para quem é justo. Então a diferença, eu não sei se dá para ver, mas a diferença de lá um caminho de terra, um caminho que não é oficial, e ali uma rua asfaltada. Aqui é caminho, lá é vereda. Muitas vezes existem acessos na nossa vida que Deus vai nos dar acessos, vai endireitar acessos para que você tenha aonde chegar no teu propósito. Então você reconhece Deus na vida e Ele providencia acessos. A pastora Aline falou aqui de um casal de pastores que nos conheceu na quarta, na quinta já comprou passagem para a gente ir lá para Anápolis pregar. Então quer dizer, são acessos que Deus nos dá. Acessos, Ele direita acessos. Pessoas que você nem vai imaginar, mas que vão chegar e vão te abençoar, vão acrescentar na tua vida. São acessos, são veredas. Então quando você confia no Senhor, Ele endireita, Ele vai conectar o teu caminho, Ele vai conectar a tua estrada, o teu caminho, e ao mesmo tempo Ele vai endireitar veredas, acessos, para que você tenha rotas de prosperidade, de bênçãos. Então, meus irmãos, quarto, seja humilde diante da sabedoria de Deus. Amém? Seja humilde diante da sabedoria de Deus. O texto continua dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque no tempo em que a gente vive, é muita filosofia de internet, né? É crente-net, como diz o Eliseu Rodrigues. Que é crente-net. Aquela pessoa que faz um esborrégio no Instagram, né? Tu olha assim, teologia zero, concordância zero, é tudo junção de frase não bíblica que ela ouviu, mas é bonito. Então, e a gente não se submete à sabedoria, muitas vezes, de um pastor experiente que está no altar te dizendo o que você deve fazer. Por quê? Porque dá mais trabalho. A frasezinha feita, eu posto e depois volto a fazer tudo que eu estava fazendo. Bill Johnson, que é um pastor americano, ele escreve o seguinte: o que você sabe, melhor, repita comigo, o que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. Amém? O que mais afasta a gente daquilo que a gente precisa saber? É aquilo que a gente já sabe. A gente tem que exercitar a arte do não saber, de se maravilhar com tudo. O Antônio, o Cris, quando a gente chega em casa, quando eu chego em casa, eu só faço assim, sabe aquela inocência, a arte do não saber. Porque se ele souber, quando a gente fica adulto, o Júnior vai chegar em casa, vai fazer aquela brincadeira, né? O pastor Evandro foi pregar Provérbios 3. Mas eu fiz um estudo sobre isso semana passada. Preguei Provérbios 3, coloquei assim, de um lado, de outro, grego, hebraico, a história, o contexto, o texto. Gente, o pastor Evandro vai falar alguma coisa que eu não sei. Então eu já fico ali na expectativa. Quando eu venho aqui quarta-feira e eu digo que eu estou na expectativa de ouvir o pregador, é verdade. Porque cada vez que alguém abre a Bíblia, seja vocês, seja um pregador que vem de fora, eu estou aqui esperando e dizendo: Senhor, não deixa aquilo que eu sei me privar daquilo que eu devo saber.
Não deixa aquilo que eu sei me criar preconceito com aquilo que eu preciso saber. Alguma coisa vai ser falada, alguma coisa vai ser liberada, alguma coisa vai ser dita que vai ser uma chave para mim. Então eu não olho para ninguém com olhar de crítica. Eu já sei. Porque quando a gente se fecha no eu já sei, eu já falei para ti, o conhecimento muda. Aquilo que adianta hoje, aquilo que faz efeito hoje, amanhã não vai fazer mais. Então você precisa estar com a mente aberta. Pessoas orgulhosas, irmão, não dão ouvidos ao Espírito Santo. Pessoa orgulhosa não dá ouvido ao Espírito Santo. Não, eu sou assim, a minha personalidade é assim, não, eu não consigo mudar. Crente que diz que não consegue mudar, irmão, é porque não conhece o Espírito Santo. Porque Deus nos chamou para nos mudar e nos moldar. Eu no passado feri muita gente. Feri, não tenho vergonha de dizer. Vivi na igreja minha vida inteira, então tudo que eu errei dentro da igreja também. E feri muita gente. Mas hoje eu não sou mais assim. Porque eu procurei melhorar. Porque eu tive a autocrítica de chegar e dizer, não, isso aqui realmente, a pessoa falou e é verdade. É verdade, isso aqui eu fiz mesmo. Agora quando eu me fecho em mim, e eu, não, mas eu sou isso, mas eu... Aí, irmão, nem o Espírito Santo mais me convence do meu pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho que estar com o feeling do Espírito Santo aqui me falando, ó, Júnior, isso aqui, ó, vai para cá, vai para lá, vem para cá. Paulo queria ir para a Ásia, aí eu vou para a Ásia, eu vou evangelizar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Não. Então tem momentos que o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer, não é assim. Não. Mas eu quero, não. Mas eu esperava por isso, não. Mas eu vou dizer, não. Você não vai dizer. Mas eu tenho que falar, não vai falar nada. Aí tu engole e tu aprende com o Espírito Santo a mudar. Ninguém é tão imutável que não possa mudar. 1 Pedro 5 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo oportuno. Então quer dizer, ao invés de eu ser orgulhoso e querer entrar em portas que eu ainda não devo, eu fico debaixo da mão de Deus dizendo, Senhor, a hora que Tu disser eu vou. Aí no tempo oportuno, no tempo de Deus, na cronologia de Deus, quando Deus preparou, Ele diz, agora vai. E o teu resultado indo pelo Senhor é muito maior do que se você fosse por si mesmo. Entendeu? Diga para quem está do seu lado aí, irmão, só para poder acordar um pouco, diz para essa pessoa, quando você for mandado por Deus, o resultado vai ser melhor. Amém? Você vai ter menos trabalho. Por que a gente muitas vezes tem muito trabalho e pouco resultado? Porque não está indo na direção do Senhor. Isaías 66:2 diz, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Aquela pessoa que olha para a palavra de Deus e ela teme, ela treme, ela é abatida. Isso que é pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é aquela pessoa que é
pobre de espírito que é ignorante, o pobre de espírito que não tem fé, o pobre de espírito que empobrece o seu espírito para que Deus possa trabalhar nele. Então, irmãos, a gente tem que, muitas vezes a gente quer aprender coisas com Deus, mas a gente trava o ensino de Deus na nossa vida. Sabe, Marta? Quem aqui conhece a Marta? Lembra da Marta, irmão? Quem veio para o culto hoje? Ei, glória, aleluia, acorda! A Marta, irmão, irmã da Maria. Lázaro morreu, Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Aí Marta vai. Aí Jesus diz: eu vou ressuscitar ele. E Jesus já começa aqui a decretar, a falar, e já ia ensinar para ela. Ela disse: eu sei. Quando ela fala o eu sei, Jesus para. Por quê? Porque é tu que sabe, é tu que vai me ensinar. Então tá bom, então fala aí. Tu vai ressuscitar ele no dia em que tu retornares. Olha que crente exemplar, ela sabe até escatologia. O dia que eu vou vir, eu vou ressuscitar o irmão dela. Mas o que ela sabe já está defasado, porque Jesus não vai fazer nesse dia. Jesus ia fazer agora, no mesmo dia. Então tem coisa que Jesus vai fazer hoje, mas você está dizendo: não, mas segundo as minhas contas, segundo a Bíblia, segundo a igreja que eu fui, o pastor que eu vi no YouTube, é assim, é assim, é assim, é assim. Irmão, a gente ouvir muitas vozes é um Então, irmão, Marta trava o ensino quando ela diz eu sei. Quando Jesus está falando, nunca diga eu sei, diga eis-me aqui. Eu acho que é o último, né? É o último, tá? Para você dar glória, é o último. Tema a Deus e afaste-se do mal. Provérbios 3, verso 7, parte B, diz: tema ao Senhor e evite o mal. Aí vem o Salmo 1, né? Diz para a gente se afastar daqueles ambientes que o Salmo 1 diz, da roda dos escarnecedores, tudo. Aí tem pessoa que quer ser mais justa que Deus. Não, mas o Salmo 1 a gente deve sim sentar na roda de todos, porque ali Deus não estava querendo dizer que a gente não deve se unir com o pecador, porque Jesus se uniu com o pecador, sentou na roda, tal. Irmão, Jesus era Jesus, ele sentava, mas não se contaminava. Tu tem que ver qual é o teu limite, que tu não é Jesus, irmão. Se tu senta e se contamina, não senta. Então tem gente que quer ser mais justa que Deus, quer passar por cima das orientações de Deus. Irmão, o ciclo que Deus disse para fechar, você tem que ser decisivo e fechar. Entendeu? Lembra de Deus com Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16? Até quando tu terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado? Eu desungi Saul. Saul não é mais rei. Porque, entenda, unção não é dom. Dom é irrevogável, unção não é. Unção você desprezou, perdeu. Agora dom, você não perde. Amém? Entenderam? Então Deus chega para Samuel e diz assim: até quando você vai procrastinar? Esse até quando de Deus é porque ele já tinha falado outras vezes, não é verdade? Porque quando eu chego para você e digo assim: até quando tu vai fazer tal coisa? É porque eu já falei muitas vezes e você não fez. Então por muitas vezes Deus falou para Samuel e deu uma instrução: Saul não é mais rei, a unção que eu coloquei sobre ele, ele não tem mais. E você vai lá, porque eu tenho me provido já de outro rei. Aí Samuel fica com peninha. Mas está dando certo. Mas poxa, eu tenho uma história com Saul. Eu sou amiguinho. Mas eu não vou fazer. Irmão, Deus mandou fechar ciclo. Fecha ciclo. Acabou. Primeira coisa que Jesus fez com Pedro foi trocar o nome dele. Vocês já viram o diálogo de Jesus com Pedro? Oi, tudo bem? Prazer.
prazer, teu nome agora não é mais Simão, agora é Pedro. Por quê? Porque Simão quer dizer ouvinte, ouve todo mundo. Pedro quer dizer partícula de rocha. Então tu vai parar de ser ouvinte de todo mundo e agora vai passar a ser rocha. Ouve demais. Ouve demais e fala demais. Então eu já vou trocar o teu nome aqui para mandar o recado. Se tu quer ser uma pessoa usada por mim, vai ser rocha. Já te afasta de quem é para afastar, não ouve mais quem é para ouvir, porque agora você vai ouvir é de mim. Então a gente tem que se afastar do mal, da sombra do mal, da aparência do mal. E o texto aqui está dizendo: confie no Senhor de todo o teu coração, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e evita o mal. Poxa, se eu sei que o lugar onde eu vou, as pessoas com quem eu vou, o site que eu vou ver, as coisas que eu vou ver, vão me levar para o mesmo caminho de pecado, para que eu vou? O que o sábio faz? Desvia do mal. O que Jó fazia? Jó era justo, temente a Deus e se desviava. Ó, o mal está ali. Então quer saber? Vou para cá como quem não quer nada, deixa o mal lá. Agora tem pessoa que quer peitar o mal, vem, pode vir porque hoje eu estou ungido. Ah, não cai nessa, irmão, não cai nessa que tu pode dar um tropeço daqueles. Então, irmão, ouve, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu já começo a ser sábio. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é entendimento. Jó, cadê Jó? 28. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é entendimento. Então, se você evita o mal, você se torna mais sábio. Então, concluindo, como que eu vou ativar uma mente para receber o sobrenatural? Diga comigo. Primeiro, quem veio para o culto hoje? Amém. Irmão, porque eu acredito que quem crente avivado é que vai para o céu. Confie em Deus de maneira inabalável. Repita comigo. Confie em Deus de maneira inabalável. Amém. Inclua Deus em cada aspecto da sua vida. Deixe Deus consertar os seus caminhos. Seja humilde diante da sabedoria de Deus. Tema a Deus e afaste-se do mal. Agora eu quero orar por você, por esta palavra, mas eu já vou fazer outra oração por outro motivo. Fecha os teus olhos, bota a mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra de sabedoria. Deus, que Satanás não roube as sementes que hoje foram lançadas. Deus, que essas pessoas que hoje aqui estão, esses nossos irmãos e irmãs que hoje estão aqui, possam absorver a tua palavra de uma maneira incrível, possam crescer em sabedoria, em entendimento, e possam ativar uma mentalidade sobrenatural nas suas vidas. Assim eu oro, profetizo, creio no nome de Jesus. Amém.